Primeiramente, bom dia, né, pessoal? Então, a gente voltou aí às práticas da IAGS e do curso de front-end, né? Então, hoje vai ser o seguinte: eu estou postando essa aula exatamente nesse grupo porque os alunos das duas turmas estão aqui e eu vou dar continuação no curso do front-end e vai servir como aula de revisão para o pessoal da IAGS em PHP, tá ok? Então, o pessoal de front-end vai continuar tendo PHP, a gente vai dar continuidade na matéria, e o pessoal da EGS vai dar uma revisada aí no conteúdo até chegar no programático onde a gente parou. Lembrando o seguinte, aqui vai ser uma aula mais dinâmica, mais prática, tá? Eu vou explicar sobre todas as situações e à tarde, tá? Após a aula do Cosolino, eu vou dar uma aula sobre resolução de exercícios da IAGS, tá? Na real vai ser uma resolução de exercícios de concurso. Então a gente vai pegar diversas questões de concurso e a gente vai resolver aí junto. Então eu vou pedir que todo mundo esteja online após as 5, né? Todo mundo esteja conectado, a gente vai entrar no Skype, todo mundo conversando entre si, e a gente vai fazer essa aula dinâmicazinha aí de resolução de exercícios da IGS. Lembra, super nos preparando, né? Porque a prova já foi adiada, então a gente tem um pouco de tempo mais para estudar e para ficar preparado para essa prova aí. Ok? Então na aula de PHP hoje a gente vai ver sobre matrizes, arrays, tá? O que seria um array, o que seria uma matriz dentro de uma programação em PHP. O array, ou as matrizes, elas podem armazenar vários elementos em uma única variável. Então aquela variável ela não fica submersa a ter apenas uma informação, tá? Então, através de matrizes e vetores, aquela variável ela pode conter mais de infinitas informações ali dentro dela, tá? Então é uma metodologia muito utilizada toda vez que a gente tem estruturas de repetição dentro de programações estruturadas, tá? Porque, por exemplo, eu quero que você cadastre 20 alunos. Pô, você não vai declarar 20 variáveis nome do aluno, né? Nome do aluno 1, nome do aluno 2, nome do aluno 3, não. Se você souber a aplicação de array, você pode declarar apenas uma variável com o nome de aluno e essa variável ser subdividida em vetores para receber todos os nomes dos alunos daquela turma ali, tá? Então eu posso armazenar, por exemplo, 20 nomes de alunos em apenas uma variável. Então ela vai ser sempre utilizada da seguinte maneira que eu vou explicar aqui para vocês, tá? Primeiramente, em PHP, eu tenho que declarar o nome da minha variável, tá? Aqui declarei o nome da variável carro. E depois eu vou igualar ao comando array, tá? Então em PHP, literalmente eu tenho que colocar o comando array para a gente inicializar um array ali definitivo, tá? Então abro parênteses e dentro do parênteses eu vou colocar aqui entre aspas e separado por vírgula as informações que eu contenho dentro daquele array, tá ok? Após isso, para mim poder exibir as informações dentro desse array, eu tenho que exibir as posições, tá? Lembrando que cada informação que eu colocar dentro desse parênteses aqui, ela vai receber uma posição em vetor, começando do vetor 0. Então o Volvo ele vai receber vetor 0, o BMW vai receber vetor 1 e o Toyota vai receber vetor 2. Tá? Então se eu quero exibir somente o Volvo, o que eu vou fazer? Cifrão K, vetor 0, tá? Então ele vai exibir somente o Volvo. Se eu quero exibir somente a BMW, cifrão K, vetor 1. Se eu quero exibir somente Toyota, vetor 2. Tá ok? Então eu vou aplicar isso aqui, antes de a gente continuar o slide. Em programação, como eu falei, vai ser uma aula mais prática, então eu vou explicando o slide e vou aplicando na programação para vocês não ficarem perdidos, ok? Lembrando que toda vez que a gente for inicializar um projeto em PHP, temos que startar os servidores, tá?
a gente tem que inicializar o servidor, senão o projeto PHP ele não vai funcionar. Então sempre startem o servidor, ok? Eu vou fechar esses projetos aqui. Pessoal, lembrando, o pessoal que não enviou o e-mail ainda, me envia o e-mail, porque eu ia fazer a liberação no final de semana, mas nem todo mundo enviou. Eu quero fazer a liberação do novo portal de aluno para vocês, que está com conteúdo lá, tá com as provas antigas da IAGS, tá com os slides das aulas aqui que a gente fornece, entre outras coisas, e algumas videoaulas. Eu preciso literalmente que vocês me mandem o e-mail de vocês para estar liberando o acesso de todo mundo junto lá no portal novo, ok? Eu vou mandar o link do novo portal e vou liberar esse acesso para vocês. Então vamos lá, novo PHP. Então aqui dentro do body eu vou inicializar o PHP, né? Lembrando sempre para inicializar o PHP, sinal de menor, interrogação, PHP, depois sinal de interrogação, sinal de maior, para fechar a tag, tá? Então eu vou criar uma variável com nome. Essa variável ela vai receber array, e dentro desse array eu vou colocar Gilvan Molina Oliveira Júnior. Ok? Então eu adicionei 4 elementos dentro do meu array. Então essa variável ela vai receber 4 elementos separados, tá? Não é como se ela recebesse todo o meu nome completo. Ela está recebendo meu nome, meu primeiro sobrenome, meu segundo sobrenome e meu nome final, ok? Então essa variável ela recebe separadamente cada nome que eu declarei ali dentro. Cada uma ela vai receber um vetor. Então aqui no Zilvan está recebendo o vetor 0. Como eu disse, o array sempre começa com o vetor 0, né? No Molina vai receber o vetor 1, no Oliveira o vetor 2 e no Júnior o vetor 3. Então, por exemplo, se eu quero exibir só Zilvan Oliveira, então eu vou colocar um et, e nesse et eu vou mandar exibir um nome, vetor 0, e o nome, vetor 2, né? Que é o Oliveira. Então, se eu fazer esse esquema aqui, eu só tenho que adicionar um espaço aqui, porque senão vai ficar um nome colado no outro. Pronto. Lembrando que para que serve esse ponto aqui no PHP dentro da nossa variável de saída et? Esse ponto é para separar as informações de variáveis que serão exibidas, tá? Então aqui eu tenho exibindo uma variável, ponto. Eu vou exibir um texto, né? As aspas servem para mim exibir string, ponto, e eu vou exibir a outra variável. Então toda vez que eu quiser imprimir uma variável de saída mais de uma variável, eu tenho que usar essa separação de pontos aí, ok? Lembrem disso, tá? Isso é questão de concurso também, então lembre sempre disso. Então vai exibir Zilvan de Oliveira, né? Então eu vou salvar isso aqui. Eu vou salvar como index mesmo, tá? Vou substituir aquele index que já está lá. E eu vou startar no servidor. Localhost teste index. Então, Zilvan de Oliveira, ok? Ah, eu quero exibir Zilvan Júnior. Então, aqui eu vou mudar o vetor e aqui vai estar exibindo o vetor 3, né? Que é o Júnior. Então, quando eu atualizar, Zilvan Júnior, ok? Então, literalmente, um array faz isso. Ele pega uma variável, subdivide ela utilizando vetores
e matrizes, né? Vetores de uma matriz, ok? Então vamos continuar o slide. Então o que é um array? O array é uma matriz e é uma variável especial que pode conter mais de um valor de cada vez. Se tem numa lista de itens a lista de nomes de carros, por exemplo, que foi dada no exemplo anterior, armazenando os carros em variáveis individuais, poderia ser assim. Então, se você não utiliza o array, se você vai utilizar apenas criação de variável, você vai ter que fazer dessa seguinte maneira aqui, ó. Você vai ter que criar 3 variáveis diferentes para exibir, para receber 3 informações diferentes, tá? No entanto, se quer percorrer os carros e encontrar um específico e tiver 3 carros mais 300, então pense no seguinte: e se não tiver somente 3 carros ali cadastrados? Se você tiver 300 carros cadastrados, imagine quantas e quantas variáveis você vai ter que gastar para cadastrar esses 300 carros. Então o array te facilita exatamente por causa disso. Independente se vai ser 3 ou 300 carros, apenas uma variável declarada num vetor de uma matriz, você pode definir ali as 300 informações dentro dele, ok? E a solução é criar uma matriz. A matriz pode conter muitos valores sob um único nome, e você pode acessar os valores por referência a um número de índice, ok? Então vamos lá, criar matriz em PHP. Então no PHP o array é definido pela variável de entrada, né? Array, né? É a nossa tag de comando array, como eu falei. Eu tenho que definir uma variável, depois eu definir o comando array, abre parênteses, e dentro do parênteses eu vou colocar as informações, tá? Então em PHP existem 3 tipos de matrizes. São as matrizes indexadas, que a gente viu agora, são as associativas, que a gente vai ver um pouco mais para frente, e são as matrizes multidimensionais, que a gente também vai ver um pouco mais para frente, tá? Então as indexadas são a da seguinte maneira, né? São aquelas que a gente aplicou. Então se from card igual array, e dentro do array, entre parênteses, a gente colocou as 3 informações. Se eu quiser, eu posso declarar dessa seguinte maneira também, tá? Eu posso declarar ali a posição de cada variável, e eu posso declarar o que está recebendo ali em cada posição daquela ali, ok? Então eu posso fazer dessas 2 maneiras. Só que, para mim programar dessa maneira aqui, eu tenho que fazer uma coisinha diferente. O que seria? Vamos para a prática. Tá, ok. Eu não quero declarar aqui, eu vou declarar as posições. Eu quero definir qual posição do vetor as minhas informações vão ficar. Eu tenho que declarar sim a variável nome com array, tá? Igual eu fiz ali. Só que eu vou declarar com o parêntese vazio. Então eu não sei quais informações eu estou recebendo aqui ainda, tá? Eu não sei quais informações eu vou receber. E aqui embaixo eu vou declarar essas informações. Então se from nome do vetor 0, eu vou receber uma informação. Vou colocar aqui. Vetor 1, vetor 2, vetor 3. Então, vetor 0 recebe GKS. Vetor 1 recebe Academy. Vetor 2 recebe AGS. Vetor 3 recebe Front. Ok? Então agora eu defini aqui a posição que meus elementos eles estão recebendo ali naqueles elementos ali. Então literalmente sou eu que estou definindo a posição. Então, por exemplo, se eu quero o GKS na posição 5, eu posso definir aqui que ele vai entrar na posição 5. E eu posso definir nada na posição 0. Posso definir deixar 0 como uma posição vazia. Então a metodologia daqui é utilizar essa seguinte forma: eu escolher qual posição ali do vetor, da minha matriz, que vai ficar as minhas informações indexadas, ok? Então quando eu mandar imprimir aqui, por exemplo, et cifrão nome posição 5, vou mandar exibir a posição 5. Quem que ele vai imprimir lá?
chks, ok? Então eu escolhi a posição do meu vetor que ele vai ficar indexado ali, tá ok? Então vamos fazer o seguinte, sabendo que a gente trabalha com vetores e matriz, a gente já logo pensa no que? Na estrutura de uma repetição, de um for ou de um while. A gente não tem um contador no for e no while, então a gente pode usar esse contador como o número de indexação das matrizes do vetor, ok? Como a gente pode fazer isso? Por exemplo, vamos lá. Eu defini nome array igual a 0, tá ok? Array vazio. Eu vou definir um contador x que é igual a 0. Então, sempre quando eu vou fazer uma estrutura de repetição, lembre da última aula, eu tenho que definir um contador para ele, tá ok? Então, aqui eu vou iniciar um for. Nesse for, eu vou receber a variável x, eu vou repetir x, enquanto for menor ou igual a 10, ele vai se repetir. E eu vou botar um incremento, né? X++, então ele vai incrementar sempre mais um. Vou abrir. Tá, então qual é o macete agora? É utilizar esse contador como o meu vetor da minha matriz, tá? Para quê? Para que ele armazene um nome a cada uma rotação dele, ok? Então a cada rotação ele vai armazenar um nome em uma estrutura diferente. Eu acho que o mais ideal seria a gente utilizar aqui também o formulário HTML. Então eu vou iniciar um formulário de HTML aqui, vou fazer um novo arquivo só para receber esse array. Então a gente vai fazer, por exemplo, com apenas uma variável nome, a gente vai fazer ele se repetir até ele checar 10 nomes ali, ele receber 10 nomes, 10 informações ali dentro do nosso array, ok? Então como a gente pode fazer isso? Vamos lá. Então cifrão igual a 0, for, iniciamos o nosso for, né? Então eu vou iniciar agora um formulário aqui dentro. Então eu vou fechar o PHP aqui, tá? Fechar o PHP aqui. Eu vou abrir o PHP aqui. Então, eu dividi esse meu PHP na minha página HTML agora, ok? Então, tudo que tiver aqui entre ele vai estar acessível ao nosso for, né? Então, eu vou fazer aqui form, precisa de um form method post. Tá, deixa eu só revisar uma coisazinha aqui. Não, vai dar certo. Então vamos lá. Então input type text, né? Vamos iniciar um campo de texto. O name desse campo de texto vai ser nome. Aí é que tá, o name vai ser nome. Depois eu vou reabrir o PHP, vou colocar um eixo, tá? E eu vou imprimir quem? O valor da minha variável de contador atual. Então vai ficar assim, nome 0, nome 1, nome 2, nome 3, entendeu? Então para cada campo de texto que fosse repetir, ele vai exibir o nome e o valor que está atualmente naquele meu contador ali. Meu contador não vai receber sempre um incremento. Então ele vai passar de 0 para 1, de 1 para 2. Então o meu nome ele vai receber esse mesmo incremento aí, ok? E eu vou fechar o PHP. Ponto e vírgula. Então vamos lá. Então name, a gente recebeu o nosso name.
E só isso que a gente precisa. BR para pular uma linha, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai repetir 10 vezes esses campos de textos aqui, tá? Ele vai se repetir 10 vezes e nessas 10 vezes ele vai receber essas informações do name aqui, tá? Então, eu vou tirar o array daqui, pessoal. Eu não vou usar o array aqui agora. Eu vou fazer só o formulário. Então, a gente fez uma estrutura de loop para o formulário. Eu vou botar um action aqui, tá? E eu vou criar um arquivo externo para receber essas informações da variável. Então, aqui no nosso arquivo externo, nesse action, eu vou colocar aqui, por exemplo, vamos lá, cadnome, cadnome.php, tá ok? Então, cadnome.php, o que isso vai fazer? Então, vamos executar isso aqui para vocês verem já como é que tá. Isso aqui, eu criei um campo de texto, mas ele vai se repetir esse campo de texto 10 vezes. Então, tem uma coisinha errada aqui só também, tá? O formulário, ele tem que abrir antes do meu PHP e ele tem que fechar o formulário depois do meu PHP. Por quê? Porque se eu botar o formulário aqui dentro do for, ele vai repetir o comando formulário também. E eu não quero que ele se repita o comando formulário. Eu quero que ele repita somente quem? O comando ali do campo de texto, tá? Então, quando eu salvar aqui, vocês vão ver o seguinte. Ele definiu 10 campos de texto. Eu vou colocar aqui um placeholder, tá? Digite seu nome, aluno. Vou abrir um PHP. Edit cifrão X PHP. Tá ok? Então agora quando a gente for executar, digite seu nome aluno 0, aluno 1, aluno 2, aluno 3, aluno 4 e até assim sucessivamente até o aluno 10, ok? Então, o próximo passo que a gente vai fazer aí é colocar um botão depois do meu PHP também. Então, a única coisa literalmente que fica dentro do meu PHP é somente o campo de texto, tá? O botão e o formulário eles vão ficar fora. Eu não quero o botão nem o formulário se repetindo dentro desse loopzinho aí do for. Então eu vou colocar aqui um input type submit, né? Que é o botão que faz ação ao action, tá? Então toda vez que eu for botar um botão que faz ação ao action é o submit, né? Lembrando disso também. Value cadastrar, ok? Então, criei um botãozinho, cadastrar, então ele vai fazer o meu botãozinho ali, cadastrar ali, para me cadastrar os alunos, os 10 alunos respectivos ali, que eu vou fazer essa implementação. Então, eu vou criar aqui o cadnome agora, tá? Salvar como cadnome. E no cadnome é o seguinte, eu vou apagar tudo HTML, no meu cadnome eu não vou precisar de HTML, somente do PHP. Eu vou apagar esse campo de texto aqui que eu fiz. Vou apagar aqui. E eu vou apagar aqui. Ok? Então eu só preciso literalmente do meu PHP. Eu vou criar a variável cifrão nome. Que ela vai receber um array. Vazio, tá? Lembrando, esse array vai ser vazio. E eu vou dar o posicionamento aqui. Então o que eu vou fazer? Eu quero que exiba, que ele receba ali os respectivos 10 nomes ali na minha variável, tá, ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer cifrão nome, que vai ser da posição cifrão X, então ele vai receber o valor de cada vetor ali do contador, tá? Que vai ser igual a cifrão underline post nome ponto cifrão X, tá? Então o que é isso aqui? Por que eu botei esse ponto cifrão X aqui? Porque a cada contador, por exemplo, nome da posição do contador 0, ele vai receber quem? Nome 0, né? Nome 0, porque lá no nosso formulário a gente declarou o quê? A
a gente declarou no name que ele vai receber também a posição do nosso contador ali, ok? Então, exatamente por isso, a gente está recebendo no campo de texto o nome e a posição dele também. E aqui ele vai armazenar em cada vetor, da cada de 0 a 10, as informações dos nomes que a gente digitar lá, tá ok? Depois disso, eu vou fazer um cifrão, um etch, e eu vou mandar exibir esses nomes, tá? Então, esse etch, vou botar aqui, cifrão, nome, da posição cifrão X, ok? Então ele vai exibir os 10 nomes que eu vou digitar ali. Então a nossa funçãozinha básica aí faz literalmente isso, tá? Então aqui é o nosso loop, que vai receber 10 nomes. Aqui é a nossa variável global, que vai receber as informações do campo de texto. E aqui é a nossa variável de saída, que vai imprimir todos os nomes. Tá, aqui eu vou colocar um ponto, abre aspas, e um BR para pular uma linha para cada nome, tá? Para não exibir um nome do lado do outro. Ou eu posso colocar uma vírgula e um espaço para exibir um nome do lado do outro, mas separado por vírgula, né? Então vamos mandar imprimir, vamos fazer essa execução aí agora para a gente ver como é que vai ficar. Então tem um botãozinho cadastrar, eu vou cadastrar o nome aqui de vários alunos. Cristina, Bezerra, Lucas, Matheus, Igor, Júlia, Bia, E eu vou fazer esse cadastramento agora. Então, quando eu clicar no botão cadastrar, ele tem que exibir o cadastro desses 10 nomes respectivos, né? Então, cadastrei e aí está a nossa exibição, tá ok? Então, ele cadastrou com sucesso os 10 nomes e fez a exibição desses 10 nomes aí. Então, para você ver como facilitou ali a utilização, né? O loop, né, que a gente aprendeu na última aula, como ele vai facilitar a utilização aí do array e como a gente vai facilitar a nossa vida no dia a dia para a gente não escrever códigos gigantescos por causa de não ter experiências de matriz e vetores dentro de uma linguagem de programação, tá? E o array ele está dentro de todas as linguagens de programação específica. Então Java tem array, PHP, C#, todas essas linguagens de programação, você vai conter essas matrizes aí para facilitar o funcionamento e o trabalho até mesmo com um banco de dados, ok? Então vamos voltar para o slide. Então voltando para o slide, a gente vai seguir a aula aí um pouco, tá? Então aqui a gente vai ver algumas funções dentro do array. A primeira função é o count, né? O count é uma função usada para devolver o comprimento do número de elementos de uma matriz. Então o count é uma função que ele vai imprimir, além de ele imprimir as informações dentro da matriz, dentro do array, ele vai imprimir quantos elementos aquele array já recebeu, tá? Então ele vai sempre exibir quantos elementos aquele array está recebendo ali. Então o que a gente pode fazer ali? Então, por exemplo, vamos lá. Eu vou lá no minha programação, né?
Então lá no nome, a gente sabe que a gente aqui vai receber 10 informações. Fora do for, tá? Eu vou fazer essa exibição fora do for. Por que fora do for? Porque eu não quero que ele faça um loopzinho dessa informação do count. Então eu vou digitar it count cifrão nome. Então ele tem que retornar para mim quantas informações tem ali dentro da minha variável nome, né? Vou botar um BR para pular uma linha, para não ficar junto com os nomes ali. Então ele vai retornar os nomes e ele vai retornar quantos nomes tem dentro daquele banco de dados lá, ok? Então a gente fez literalmente um banco de dados local, né? A gente está trabalhando com o banco de dados, a gente está cadastrando tudo localmente aqui. Por enquanto a gente não está trabalhando com estruturas de BD de SQL, mas praticamente a gente já está pegando o raciocínio quando a gente começar a utilizar os bancos de dados. Ok? Então ele vai ter que exibir o que? Tem quantas informações aqui dentro? 10. Então ele vai exibir aqui 10, que tem 10 informações dentro da minha array nome, né? Então vamos fazer esse trabalho aí agora. Então eu vou atualizar. Eu vou digitar qualquer coisa agora, tá? É só pra gente cadastrar. Então eu vou cadastrar. Então ele exibiu aqui todos os nomes e a quantidade de informações que eu tenho ali dentro daquele loop, tá? Então ele vai retornar quantas palavras eu tenho no loop. Por que 11? Porque a gente começou o array do zero, né? Então a gente começou do zero. Então eu tenho a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho 11 informações ali, ok? Então vou voltar para o slide. Já dei o exemplo, né, do count. E agora a gente tem as arrays associativas, tá? Então agora começa a modificar um pouquinho as coisas. Por quê? Antes a gente sabia a posição de cada informação ali dentro de uma array pelo seu vetor, pelo seu número de vetor dentro de uma matriz. Agora a gente vai substituir esse número de vetor por palavras-chave, tá? Então eu não vou ter mais posição 0, posição 1, eu vou ter palavra-chave chave 1, palavra-chave chave 2, palavra-chave chave 3, e de acordo com essas palavras-chave eu vou identificar as informações dentro do meu array, tá? Então isso é uma matriz associativa, é não eu trabalhar mais com números e vetores, e sim eu trabalhar com palavras-chave para cada informação armazenada dentro daquela matriz, ok? Então tem um exemplozinho aqui, array, e eu tenho aqui Peter. Então sempre o que vem primeiro é sempre a palavra-chave, tá? Então, sempre quando vocês veem uma matriz associativa, como vocês vão identificar uma matriz associativa? Isso é questão de concurso também. Vocês vão identificar a matriz associativa por esse sinal aqui, de igual e maior, tá? Então, sempre que tiver esse sinal de maior, igual e maior, vai ser uma matriz associativa, tá? Então, sempre que tiver o sinal de igual ou maior, vai ser uma matriz associativa. Então, o primeiro nome aqui vai ser sempre o apelido, a palavra-chave. E o segundo, a informação que essa palavra-chave está recebendo. Então, Peter está recebendo 35, Ben está recebendo 37 e Joey está recebendo 43, tá? Então, quando eu quero exibir que informação está dentro de Peter, eu vou exibir o quê? O nome da minha variável, abre colchetes, e eu vou colocar a palavra-chave que é Peter. Então, o que ele vai exibir aqui? Ele vai exibir quantos anos Peter tem, tá? Então, a matriz associativa ela sempre vai trabalhar com isso, com palavras-chave. Então, eu vou dar um exemplo, a gente vai para a prática, que fica melhor, né? Então, vamos lá. Eu vou apagar tudo isso aqui. Vou deixar isso aqui, mas eu vou apagar isso aqui. Então, eu vou abrir um PHP novamente. Vou fechar o PHP. Criar uma variável nome que vai receber array. E dentro desse array eu vou exibir a seguinte palavra-chave: x1 lixo. Vai receber
Zilvan. X2 vai receber Molina, tá? Então eu tenho aqui a minha palavra-chave que é X1, que está recebendo Zilvan, e a minha palavra-chave que é X2, que está recebendo Molina ali, tá? Então, quando eu quiser exibir, por exemplo, ó, melhor ainda, eu vou trocar essas palavras-chave. Eu vou botar aqui nome e sobrenome, tá? Que aí fica mais fácil de entender a utilização do array associativo. Então, se eu quero exibir somente o nome de Zilvan, eu vou colocar echo, cifrão nome, posição nome, tá? Então, ele vai exibir somente o nome do aluno. Zilvan. Se eu quero exibir somente o sobrenome, eu vou colocar aqui nome, sobrenome. Ok? Que ele vai exibir também somente o sobrenome do aluno. Ok? Então, isso é uma matriz associativa, tá? Então, ela tem várias funções também, bem de acordo com uma matriz indexada, que tem o count ali, que é o contador, mas a matriz associativa ela tem diversas outras funções, ok? Essas funções elas vão ser bem trabalhadas aqui durante o curso, em algumas aplicações aí, mais leves aí. Porém, a gente não vai entrar nisso agora na aula de agora, porque senão vai ficar muita informação. Então, eu vou passar uma atividade para vocês. A atividade ela vai ser o seguinte. Vamos lá. Eu vou colocar no chat aqui do Facebook, né? Melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou divulgar para vocês o seguinte, vocês vão criar agora utilizando matrizes, né, array, vocês vão criar um cadastro para nome, sobrenome e idade de 10 alunos consecutivos, tá? Então, vocês vão criar ali o exercício de hoje, da aula de hoje, vai ser vocês criarem ali o cadastro para nome, sobrenome e idade de 10 alunos consecutivos. A gente vai utilizar a mesma técnica que eu usei ali para cadastrar os 10 nomes, só que vocês vão ter que mudar ali um pouco da utilização da matriz. Então, por hoje, a gente encerra essa aula, tá? E a próxima, e mais tarde, lembrando, após as 5 horas, a gente vai ter aquele aulão, todo mundo junto, no Skype, de resolução de exercício da IAGS.